Para começar o programa, nós tivemos a preparação do nosso Paulo Gansel ao teclado, executando emoções. Dia 31 de dezembro, o último dia do ano. E cá estamos nós, na incerteza, na insegurança, mas principalmente na esperança de um ano melhor, de um ano bom, de um ano que traga fluidos de felicidade, de saúde, de crescimento, de desenvolvimento, de justiça social, de um Brasil sem tantas brigas, sem tantas divisões, com mais tolerância entre os diferentes e entre aqueles que pensam diferente, porque no fundo, todos nós queremos o bem de todos. Então, sejamos tolerantes, sejamos menos belicosos, busquemos a paz, principalmente quando não pensamos ou não queremos que o Brasil siga o mesmo rumo em sua totalidade. Se temos diferenças, vamos aceitar as diferenças. E vamos pedir a Deus que nos proteja sempre, que esteja conosco e que faça o melhor para todos. Passemos as nossas entrevistas. Nós temos hoje o nosso convidado querido, que é o nosso bispo diocesano, Dom Gregório Paixão. Nesse último dia do ano, vamos ter o prazer de bater um papo amistoso e, vamos dizer assim, muito lúcido com Dom Gregório, que é o nosso bispo diocesano e com quem eu tenho assim, o prazer e a alegria de poder beber um pouco da sabedoria e das palavras dele.
Dom Gregório, muito obrigada outra vez por tê-lo aqui nesse dezembro, né? Nesse último dia do ano. Então, eu queria, Dom Gregório, que o senhor me dissesse primeiro, à luz da fé, como é que o senhor avalia o que nós passamos? Então, uma alegria muito grande, Ana Maria, estar aqui com você, né, com nossos telespectadores, alegria em poder dividir com você, né, esse tempinho desse último dia de 2021. Então, para mim é uma graça muito grande, né, por aquilo que nós vivemos ao longo desse ano e principalmente por partilhar, né, a alegria do coração, a amizade e o desejo imenso de servir a sociedade onde nós estamos inseridos e onde nós devemos tudo fazer para que o bem impere para nós e para todos. Então, realmente, uma alegria muito grande. Obrigado pelas suas palavras cheias de carinho, não é? Sei que é de um coração que é muito bondoso, e aquilo que você disse de mim, a mesma coisa que digo de você. Desejo também beber da sabedoria, não é? Que você traz no coração e, ao mesmo tempo, partilhar tudo aquilo que de bom você colheu nesse ano e ao longo da sua vida também com as pessoas que fazem parte da nossa existência. Então, é uma graça muito grande. Pois bem, Ana Maria, a primeira coisa que eu avalio é o seguinte, embora para os cristãos a gente acredite na vida eterna e as pessoas que partiram para lá, acreditamos que elas estejam em Deus, portanto, né? Mas o que quero dizer, a primeira avaliação de nós que ficamos é o seguinte, nós estamos aqui, estamos vivos, então a primeira avaliação é positiva. Os antigos diziam, quanto à vida, a esperança. Então, a primeira coisa estamos vivos, isso é maravilhoso. Não apenas podemos nos enxergar, mas podemos enxergar o mundo que está à nossa frente. Então, eu acho que a primeira avaliação, muito positiva, nós estamos aqui. A segunda avaliação, né, um ano de muita reflexão que nós tivemos que passar, e foi um ano também de muitas escolhas. Em primeiro lugar, pelo que nós tivemos em 2020, a grande pandemia, 2021 a gente começou a trabalhar como possibilidade, foi um ano de aprendizado para nós, porque nós tivemos que reaprender a viver, né? Máscara, álcool gel, distanciamento, o cuidado com as pessoas que estão ao nosso lado, o medo, não daquilo que nos causava muito prazer, que era estar com as pessoas, abraçá-las, o convívio social. Então, digamos, foi um tempo de aprendizado, até mesmo para que nós pudéssemos entender a fragilidade e as limitações que cada um de nós tem. Então, aquele que realmente quis aprender alguma coisa nesse tempo de fragilidade, esse aprendeu bastante. E principalmente entender que nós somos realmente muito, todos nós somos muito sensíveis, muito perecíveis. Basta um vírus invisível para nos levar dessa vida para a próxima. Então, eu acho que, pelo menos isso, eu acho que todo mundo teve consciência. E também foi um tempo de aprendizado para que a gente pudesse conviver conosco mesmo e conviver com aqueles que estavam mais próximos de nós, né? Nós tivemos a oportunidade de olhar para nós mesmos, internamente refletir sobre a nossa vida e nesses laços mais próximos com aqueles que estão ao nosso lado, né? Marido que trabalhava muito tempo fora, agora ficou dentro de casa, filhos que ficavam muito tempo no colégio, agora dentro de casa. Então, aprender que nós temos uma família e nós precisamos, outra vez, ser humanos no nosso convívio social. Se eu posso dizer alguma coisa negativa disso tudo, eu acho que a pior coisa que vi nesse período foi a polarização social, uma sociedade profundamente dividida, em que a gente falou muito de democracia, a gente fala muito de diálogo, a gente fala muito de ouvir o outro, tudo isso aí é dito pelos meios de comunicação, mas na hora H, cada um tentou gritar mais alto. A sociedade se dividiu entre direita e esquerda, não no sentido de observar opções distintas, mas de dizer, quem está no lado de cá é diferente do lado de cá, e agora a gente vai brigar, vai se digladiar, e se a gente conseguir matar o máximo do outro lado, nós seremos vencedores. Embora nós
Embora nós não tenhamos chegado às vias de fato, isso é verdade, né? Mas é uma luta em que a gente consegue matar o outro através das nossas palavras. E isso é péssimo, não é? Isso é péssimo. Então, eu acho que foi esse o maior problema. Claro que, por causa dessa polarização e por causa de que quem gritasse mais alto chamaria mais atenção, então qual foi o resultado? Polarização no mundo político, polarização no mundo social, uma luta muito grande de todos os lados e uma sociedade dividida. Então, eu acho que esse foi o lado mais negativo. E quando isso acontece na sociedade, quando a gente está se digladiando, a gente não vê o essencial. O resultado final é desemprego, gente passando as maiores necessidades e um número cada vez maior de invisíveis na sociedade, porque enquanto a gente briga, enquanto a gente foca no problema e não na solução, a gente esquece que tem gente clamando por alimento, por justiça e por paz, e que agora essas pessoas já não são nem vistas, nem ouvidas. Então, acho que esse foi o lado negativo. Mas eu acredito, tenho esperança de que a gente vai viver um ano novo de muitas graças, e espero que esse ano novo seja realmente novo. Que bom, Dom Gregório, que inclusive o senhor falou isso, né? Porque eu também tenho essa sensação de que foi um ano impactado por essa briga pessoal, porque é uma afirmação pessoal, né? As pessoas não se deram conta que elas não podem influir politicamente tendo esse, vamos dizer assim, esse anteparo pessoal de aversão, porque foi uma aversão, né? Uma coisa estranha, quer dizer, as pessoas não discutiam ideias, não discutiam caminhos, elas queriam dizer que elas eram isso ou aquilo, só, né? Uma coisa sem profundidade, sem fundamentação, sem objetivo, que não seja marcar sua posição antagônica ao outro. É uma coisa estranha isso. O senhor colocou muito bem, né? E não levou a nada, realmente não levou a nada. E eu fico muito preocupada com isso que o senhor também colocou, do número de invisíveis que aumenta cada vez mais, né? O que nós podemos fazer enquanto sociedade, além de entrar voluntariamente nas campanhas de doação de alimentos, etc., mas para minorar essa questão social, Dom Gregório, que está cada vez tomando um vulto maior, né? Nós somos um país continental, somos um país enorme, com 1 milhão de possibilidades econômicas e de desenvolvimento, mas estamos aí estagnados, vendo a miséria crescer e não fazendo nada, a não ser paliativo, né? Paliativo momentâneo, mas isso é paliativo. E aí? E aí? Realmente é uma situação complexa, porque, no fundo, acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer, Ana Maria, antes de buscarmos uma solução, é entender que nós somos humanos entre humanos, né? Eu acho que esse é o ponto fundamental, ou seja, a gente deixou de ser humano, e quando a gente deixa de ser humano, né, então daí a humanidade, a gente passa a ser desumano, e quando a gente passa a ser desumano, nós agimos animalescamente, ou seja, de uma forma irracional, e não é à toa que a gente vê determinados posicionamentos, determinadas polarizações que mostram apenas a irracionalidade. As pessoas não percebem, às vezes, nos mais diferentes âmbitos da sociedade, e nisso nós precisamos ter um cuidado pessoalmente, porque é fácil falar, mas viver não é fácil, né? Então, a gente precisa ter o real conhecimento de que nós precisamos ser humanos
em relação aos nossos posicionamentos e mesmo em relação às nossas escolhas. Então, qual o resultado? Pouca coisa é feita, como você disse, como um paliativo, como aquilo que a gente tem, digamos, uma grande cratera na rua, a gente faz um tapa-buraco que vai abrir no próximo verão, porque vai chover e vai abrir outra vez. É como eu tenho um móvel que é antigo, lindo, maravilhoso, que está comido pelo cupim, e ao invés de eu fazer uma restauração ou buscar alguma coisa que mate o cupim, o que é que eu faço? Eu simplesmente passo um verniz por cima, o móvel está brilhando por cima, e ele está corroído por baixo. É como saber que seu dente está doente, porque certamente é uma cárie, e você manda botar alguma coisa por cima, uma capinha, para que resolva esteticamente uma situação, quando, na verdade, internamente, aquilo está sendo carcomido. Então, a nossa sociedade, ela está justamente dessa forma, imagino, né, ela está se autodestruindo, de dentro para fora. Isso é o pior. Né? Então, e é péssimo, porque quando você tem um inimigo externo, todo mundo se une contra ele. É bom que a gente nunca tenha, mas quando acontece uma coisa assim, como todo mundo se uniu contra um inimigo externo chamado coronavírus, isso é inegável. Porém, quando a gente começa a se dividir internamente, a gente não consegue perceber que precisamos fazer alguma coisa. Então, o que fazer em meio a isso tudo? Em primeiro lugar, não podemos perder a esperança. Né? Nós somos um povo que é conhecido pelo ânimo de vida. Dificuldades já enfrentamos, tanto eu quanto você conhecemos o que foi uma inflação galopante na década de 80, já vimos situações difíceis como o regime militar, né? Conhecemos outros tantos problemas, não é, ao longo das décadas, e nós sabemos que nós somos capazes de superar. Agora, o que eu vejo é que nós precisamos exigir dos nossos governantes e daqueles que estão à frente aquilo que é essencial. Né? Eu sei, digamos, que a nossa solidariedade nos fez com que nós uníssemos forças, como, por exemplo, para resolver, para dar as bolsas, as mais diferentes bolsas para as pessoas que necessitam. Nós sabemos que foi dado cestas básicas para as famílias mais carentes, e assim por diante. São paliativos em um período de guerra como esse que nós estamos vivendo, guerra contra um vírus, contra uma pandemia. Porém, a gente tem que botar uma coisa na cabeça, que as campanhas que fazemos e tudo que pode acontecer ao nosso lado, isso precisa de estratégias que sejam realmente consolidadas por coisas que vão ficar. As pessoas não necessitam apenas de cestas básicas, a não ser em um período de crise, de grande crise. As pessoas precisam de trabalho, né? Então, por exemplo, nós sabemos, eu digo, Ana Maria, porque tenho estudo sobre o assunto, tenho conversado, né, com prefeitos e tudo mais. Por que é que nós não temos, vou dar um exemplo prático, em muitos dos municípios que são perto de nós e na nossa sociedade, por que é que nós não temos mais trabalho? Por exemplo, devido à burocracia dentro de secretarias que não liberam projetos porque não tem quem faça aquilo. Aí a gente diz, por exemplo, como já aconteceu, ok, colocamos estagiários de último ano do curso de engenharia para ajudar os técnicos dessas prefeituras para antecipar tal coisa. Colocamos advogados de último período para ajudar nos tribunais. Ou seja, nós precisamos buscar resolução, mas o tempo todo encontramos uma burocracia que não nos possibilita ir adiante. Então, ou seja, nós precisamos quebrar essas barreiras, porque todo mundo critica, mas muita gente não está afim. Nenhum homem, nenhuma mulher nasceram, né? Eles nasceram para viver de cesta básica, de programas de assistência social. E isso também faz parte em um período de crise em um país pobre como o nosso. E nós sabemos disso. Porém, o grande foco é arruma trabalho, arruma dignidade, da educação a essas crianças, investe nisso. Ou seja, estamos dizendo isso, né, há anos. Eu tenho, Ana Maria, 57 anos de idade. Eu tenho pelo menos há 50 anos, com toda a sinceridade, eu tenho ouvido falar que no Brasil nós vamos investir em educação, nós vamos investir em saúde, vamos investir nisso. Eu, pelo menos isso, desde os 7 anos que eu tenho consciência que se fala sobre isso.
muita coisa foi feita, eu aplaudo, isso é inegável, mas falta muito. E o que falta é o interesse pessoal, porque às vezes os interesses pessoais, né, se antecipam aos coletivos, e o resultado é essa catástrofe que nós estamos vivendo. Então, o senhor já falou muito, eu acho que já até se antecipou falando o que a gente tem que esperar do próximo ano, né? Na questão, vamos dizer assim, do desenvolvimento do país, nós temos que investir na política, né, Dom Gregório? E eu espero que a gente, nesse ano, que vai ser um ano de eleições, né, para presidente, para deputados e senadores, a gente tenha essa lucidez sem esse divisionismo de ficar personalizando o candidato aos cargos e pensar nas ideias e nas propostas que esse candidato possa ter para esse país, né? Porque, como o senhor disse muito bem, a gente fala muito nessa história, tem que ensinar a pescar e não dar o peixe. Só que ensinar a pescar ainda não ensinamos, né? A verdade é essa, o nosso povo não tem cultura, o nosso povo não tem preparo para o trabalho, o nosso povo não tem oportunidade de escolher um ofício ou um trabalho que dê a ele um mínimo para viver com dignidade. O senhor disse muito bem. É isso que me angustia e que me bota às vezes, tão decepcionada e tão, assim, sem ação. O que nós vamos fazer enquanto pessoas da sociedade para transformar isso? Eu acho que o nosso maior meio é o voto realmente, né? Não sei se o senhor concorda. Eu concordo totalmente, né? Hoje, ninguém pode dizer que hoje não tem a possibilidade de conhecer um candidato, basta que a gente pegue as informações sobre ele, digamos, eu acho que devo votar, eu tenho que votar em José Maria dos Santos, por exemplo, né? Um nome assim que eu poderia dizer aqui agora, eu quero votar nessa pessoa, José Maria dos Santos. Então, eu posso chegar lá na internet hoje em dia e procurar José Maria dos Santos, a cidade, o que ele fez, quais são as ideias, né? No Facebook, saber o que ele está falando. Hoje em dia nós temos isso, nós não perdemos tanto tempo ouvindo bobagens, com pegadinhas, no TikTok e tantas outras coisas, que a gente perca algum tempo, entre aspas, né, ganhe algum tempo para poder pesquisar em que a gente vai votar, né? Então, não é só naquilo que uma pessoa me disse, ou nas vantagens que eu tenho, mas olhar a coletividade, todos os anos, é claro que, naturalmente, existem informações diferentes, todos os anos, os candidatos que eu voto, eu sei exatamente quem eles são, se alguém me perguntar, eu sei o nome desses candidatos, eu sei quem votei para presidente, para senador, para deputado, sei quem foi eleito, quem não foi eleito, daqueles que eu votei, porque eu votei consciente naquela pessoa, porque eu sei o trabalho. Muita gente pode procurar, mas eu tenho que fazer uma escolha. E eu tenho que escolher não apenas aquele porque é meu amigo, porque é primo do meu irmão, sei lá, né, meu primo, é meu amigo. Não, eu tenho que votar em quem eu acho que é competente e que está fazendo alguma coisa. Então, ou seja, as pessoas não percebem que, às vezes, nós escolhemos pessoas que vão legislar sobre a nossa própria vida. Gente que pode nos destruir e destruir os projetos que nós conhecemos, né, que a gente pode botar alguém no poder que vai exercer um poder sobre a minha própria vida e que vai ser uma coisa, uma catástrofe. Então, é preciso pensar na coletividade, nós precisamos nos reconhecer como nação. E como disse, se a gente não tem possibilidade de dar a alguém, não é, digamos, um voto consciente, a gente vai continuar errando e o resultado vai ser sempre esse. Eu espero que as gerações futuras, os mais jovens, tenham a capacidade de dar saltos qualitativos pela informação que hoje eles têm através da internet. Mas a gente não pode esquecer que muitos deles são influenciados por fake news, por verdadeiras cabeças pensantes para controlar as massas e muitas vezes por computadores robôs que ficam multiplicando mentiras que muitas vezes as pessoas abraçam. E os jovens, Dom Gregório, tão desiludidos da política que não querem nem votar.
está havendo uma abstenção enorme de procura pelo título eleitoral dos 16 anos, que voluntariamente poderiam votar. Não querem, não estão interessados. Eles não estão interessados porque só ouvem, como o senhor diz, bobagem e não estão preocupados com coisas sérias, não é? Porque a política tem que ser encarada como uma coisa seríssima, né? Que muda ou não muda, piora ou melhora a vida das pessoas. É isso que eu acho que tinha que se levar em consideração e não pensar no imediatismo de um prazer ou de um favor que possa acontecer pessoal, pronto, né? Porque isso passa, isso num minuto acaba, a vantagem desse favor ou desse benefício pessoal, né? A gente tinha que pensar em coisas estruturantes para o país, né? E acho que eu não vejo os jovens interessados em nada dessa elaboração, não é? Um pouco intelectual, como o senhor falou, de procurar, de buscar, de tentar entender quem é fulano e quem é Beltrano, o que ele pretende fazer, ou pelo menos se compromete a fazer, se não faz, já é outro assunto, né? O senhor é um bispo que está fazendo o que muita gente não esperava. Até materialmente, a catedral está subindo e está sendo modificada com uma rapidez que todo mundo que eu falo brinca, nem parece obra de igreja, porque obra de igreja realmente demora muito e a catedral não para. Parabéns por isso também. Muito obrigado. Isso aí é um exemplo de quando a gente quer fazer, faz. É verdade, sabe, Ana Maria, é essa perseverança que a gente precisa ter. Agora, veja só, Ana Maria, você falou uma coisa assim, interessantíssima e fundamental. Os jovens, eu sempre achei, é uma opinião pessoal, que a gente prepara os pais de família, né, aqueles que têm filhos, etc., não é? Sempre eles preparam os filhos para quê? Vamos estudar, vamos fazer o fundamental, o ensino médio, assim por diante, né? Aí a gente pergunta a uma criança, o que é que você vai ser? Aí eu vou ser isso, aquilo. A gente acha engraçado até quando a criança diz que ela vai ser astronauta, que vai ser bombeiro, que vai ser policial, porque a criança tem a ideia do heroísmo, criança gosta de farda, não é? Então a farda chama atenção, né? Bombeiro, herói, esse tipo de coisa é maravilhoso. Eu sempre achei, Ana Maria, pessoalmente falando, que de uma forma equilibrada nós teríamos que ter nos colégios, por exemplo, algumas disciplinas, em meio a tantas disciplinas, coisas importantes em relação às profissões, mostrar as profissões, não apenas num trabalho que vai ser feito posteriormente, vocacional, mas apresentar ao longo dos anos as principais profissões, não é? Tudo mais. Uma das profissões, entre aspas, que precisaria ser apresentada é a profissão de político, porque o que acontece a criança precisa aprender desde o início o que é que um político faz. Então, quando você fala em político, o que é que a ideia que se tem de político? É a ideia de que entra para roubar, é a ideia de que é corrupto, é a ideia de que é um salafrário, ou seja, isso é péssimo na sociedade. Então, as crianças deviam ser preparadas para dizer, olha, você pode ser médico, você pode ser gari, você pode ser... Que trabalho um gari faz na sociedade? Experimente os garis fazerem uma greve para a gente imaginar o que pode acontecer. Experimente fazer com que as pessoas que são os atendentes de maca em um hospital, se eles não funcionarem, para que a gente imagine o que é isso. Eu olho para o meu corpo, eu vejo o meu rosto, meus olhos, assim por diante. Internamente, se um apêndice que é desse tamanhozinho der um problema, não é? Isso prejudica todo o meu corpo. Então, na sociedade, todo mundo tem valor e a gente precisaria observar e ensinar às nossas crianças o valor de tudo isso, o valor, digamos, dos bons alimentos. Isso a gente não ensina na escola muitas vezes, que esses alimentos fazem mal, né? Quais são os alimentos que fazem bem. A mesma coisa em relação às drogas. Eu sempre disse para mim mesmo, no colégio que eu trabalhava, nós começamos um trabalho, falar de droga, a gente tem que começar a falar de droga a partir, não é, do primeiro ano do ensino fundamental, aquilo que faz mal, cigarro faz mal.
porque a própria criança vai exigir do pai um posicionamento em relação a isso, não é? Em relação ao alimento, a própria criança vai dizer, eu não quero beber esse refrigerante porque me faz mal. A criança é uma esponja. Se a gente educa mal, não é tudo mais. E como muitas vezes, infelizmente, os pais entregam ao colégio a educação que eles deviam dar em casa, então nós precisamos dar isso no colégio. Isso tudo é para falar o seguinte, existem assuntos que são sérios, que a gente não precisa polarizar dentro do colégio, o professor querer, digamos, influenciar um aluno, preparar uma cabeça para aquilo, mas se a gente poderia mostrar, né, a importância do voto, e olha, 16 anos estão votando, então eu tenho que preparar isso pelo menos 10 anos antes, então significa dizer que tem que começar com 6 anos de idade, o político, que é a pessoa que, o que é que um político faz, o que é que uma praça pública significa, por que é que a gente não deve estragar uma praça que é de todos, porque o público às vezes é mais importante até do que o privado, no sentido de que se eu tenho cuidado com as minhas coisas, que eu posso até jogar no lixo, o público não posso fazer isso. Então é essa nova mentalidade que a gente precisa dar à sociedade. Ana Maria, desculpe estar me prolongando, mas apenas para lhe dizer o seguinte, veja só, na década de 70, em Aracaju, cidade de onde eu venho, sou nordestino de Aracaju, Sergipe, na década de 70 foi feita uma propaganda lá em Aracaju, na televisão, que estava começando, de um bonequinho chamado, que era um desenhozinho, um tal de um Sugismundo, era o nome do bonequinho lá. Pois é isso, né? Sugismundo. Teve então, no Brasil todo. Pois é isso. Só que lá em Aracaju, além daquela propaganda, foi feito assim, digamos, hoje em dia é até engraçado para rir. Era uma propaganda o seguinte, pessoas juntas no ponto de ônibus, aí alguém passava chupando picolé e jogava o palito no chão. Aí todo mundo, as pessoas estavam lá, e era tudo muito mal feito, inclusive, hoje em dia a gente olhando aquilo ali, era um negócio muito primitivo, assim, aí todo mundo se levantava e chamava, ficava perto da pessoa e dizia assim, porco, Sugismundo. Bom, e isso fazia, aí um outro jogava alguma coisa no chão, o outro quebrava a praça. Bom, isso foi feito, entre aspas, uma lavagem cerebral na cabeça dos sergipanos, no sentido de que quem faz isso é chamado de imundo, de porco. Chamava de porco, né? Naquele negocinho feito lá pela TV daquele período. Então, qual foi o resultado? Aracaju sempre foi considerada uma cidade limpa, porque aquela propaganda acabou, mas aquilo continuou lá em Aracaju. Até hoje, digamos, se eu tenho alguma coisa na minha mão que eu posso pensar, porque tenho onde guardar e jogar no lixo, eu ponho no meu bolso, porque eu lembro, aquilo ficou na minha cabeça. E eu era uma criança. Então, nós precisamos educar as crianças para não precisar castigar os adultos. É melhor prevenir do que remediar. E a gente tem que começar isso lá, tudo mais. Então, em relação ao mundo da política, temos que começar a educar as crianças, não é para partido político e tudo mais. Podemos mostrar os programas de partido, podemos fazer isso, mas nós temos que mostrar que o mundo da política é um mundo bonito, maravilhoso, e que você, criança, que está aqui no colégio, no futuro, pode ser um político para colaborar na transformação do nosso país. Então, temos que dar essa educação. Perfeito, Dom Gregório. E o senhor acha, inclusive, que, por exemplo, nesse período de pandemia, vai aumentar, ou já aumentou, a evasão escolar? Isso também é outra coisa que está me preocupando muito, porque as crianças que já tinham assim, uma tendência a evadir do ensino, da escola, lá para o 4º, 5º ano, agora, com esse período em que eles não tinham internet, não tinham o celular, não tinham a possibilidade de ter uma aula à distância, nem híbrida, nem com essa questão das unidades escolares fechadas, eles não tinham a possibilidade de ter mecanismos para acompanhar o ensino. A evasão vai ser enorme, essa gente não vai querer voltar, essas crianças que já tinham dificuldade pela necessidade financeira de acompanhar os estudos e ter a perseverança de ir ao colégio com tanta dificuldade de comer, de transporte, de tudo, não vão voltar para a escola, Dom Gregório, eu estou preocupadíssima com isso.
Concordo com você, e depois lhe dou um dado novo. Como nós temos aqui na nossa diocese, Ana Maria, 29 colégios paroquiais que são, têm convênio com a prefeitura. Eles dão os professores, nós damos digamos, a direção e todo um trabalho educativo que é aberto a todos, mas a gente tem uma preocupação muito grande com a pessoa humana. Então, são 29 colégios paroquiais, nós temos 3 creches grandes, mais ou menos aproximadamente 600 a 700 crianças atendidas gratuitamente, que são ligadas às paróquias, e nós temos ainda uma universidade. Veja só, Ana Maria, você está falando do ensino fundamental lá atrás, das crianças, que é a nossa grande preocupação. Mas nas universidades a evasão foi imensa. Nós estamos com uma lacuna de 2 anos, então a evasão foi de todos os lados, ou seja, a educação deixou para trás. Depois também tem outra coisa, uma família... A Diocese de Petrópolis, oficialmente, assina o papel, distribuiu 37 mil cestas básicas durante esses 2 anos nas 6 cidades diocesanas. Veja só, a gente tem contato com as famílias pobres. Se uma família tem necessidade de uma cesta básica, ela tem dinheiro para pagar uma internet de qualidade para que o aluno tenha aula, se ela precisa de comer, ela vai gastar dinheiro com um celular de qualidade para que aquele aluno, tudo mais. Essas famílias que as mães trabalham como secretárias, antigamente chamávamos de empregadas domésticas, os pais têm que trabalhar, a criança vai ficar com a vizinha. Quem é que vai controlar uma criança se nós ficamos dispersos diante do celular? Imagina uma criança. Ou seja, os professores, coitados, a gente conversa com os professores, o desespero dos professores, que não poucos... Não estão preparados também, né? Não estavam preparados. Ana Maria, tem professores que dizem o seguinte, que fica lá atendendo, como chama, dando aula, eles não sabem nem se os alunos estão ali, porque os alunos colocam apenas uma imagem colada, e ele fica falando sem saber se tem uma pessoa na sala, né, quando tem. Então, ou seja, mais uma vez, aqueles que têm privilégio na sociedade, esses vão sair à frente. O Enem, desses 2 anos, foi feito para alunos dos colégios privados, porque conseguiram ter aula, os pais têm celular, tudo mais. E esses que são dos colégios municipais, assim por diante, esses saíram ainda mais prejudicados. Então, evasão, falta de interesse, porque as crianças não foram incentivadas, tudo mais. Ou seja, a exclusão vai se tornar ainda maior, né? Nós veremos isso, resultados lá adiante, por causa das crianças, né? Dessa evasão e desse desinteresse que foi patrocinado pela situação social que vem antiga no Brasil. Mas quer dizer, doutor Gregório, que na sua opinião, como na minha também, esse ano de 2022 vai ser um ano de desafios, né? Da gente tentar recuperar esse período de ato, né? De parada, de estagnação que a pandemia nos obrigou a aguentar e a enfrentar sem preparo nenhum, porque ninguém esperava isso, né? Ninguém foi preparado para encarar uma situação como essa, né? Pois é isso. Existem catástrofes, Ana Maria, pelo menos penso eu, que elas foram anunciadas há muito tempo. O problema da educação, o problema da pobreza, o problema dos hospitais, etc., são coisas, você sabe disso, né? São coisas de muitos e muitos anos. O problema dos hospitais, claro que houve uma demanda muito maior desse período da pandemia, mas o problema dos hospitais é do que o mundo, né? Se a gente falar, não é aqui, né? O problema da exclusão social, meu Deus do céu. Então, ou seja, essas tragédias, elas foram anunciadas, né? A gente precisava estar preparado, todos nós preparados para o que aconteceu. Mas aquela velha questão, né? Parece que a gente não aprende nunca. Isso por quê? Porque quem dá as cartas são os privilegiados, né? E os privilegiados, eles deviam ter a obrigação de pensar naqueles que têm mais necessidade. Com certeza.
Que bom ouvir isso do senhor. E a gente ouve isso nas igrejas, a gente ouve isso no púlpito, mas é importante, por exemplo, um bispo, um pastor que tem a sua posição, falar tão claramente sobre isso, assim, num programa de televisão, para ver se isso passa como uma coisa que não seja ligada à evolução espiritual, mas seja ligada aos compromissos sociais, comunitários e de cidadania que nós, enquanto indivíduo, temos obrigação de ter, e não temos, não é? Exatamente. Ana Maria, a gente não pode esquecer de uma coisa que está lá na carta de São Tiago: a fé sem obras é morta. Nós precisamos ter fé. Digamos, para nós que somos cristãos, a nossa fé faz com que a gente lute pela transformação. A nossa fé, né, houve Jesus que chegou a dizer, numa das suas pregações, lá está na Bíblia, né, que Herodes era uma raposa, para dizer, ou seja, está roubando o povo. Então, ou seja, a nossa fé faz com que a gente se comprometa com todos, principalmente com aqueles que mais necessitam, né? A quem mais foi dado, mais será exigido, disse Jesus. Exatamente, eu acho que Jesus foi o maior político e o primeiro político realmente que falou em transformação, né? Em mudança, né? De hábitos, de posturas, não é? E eu acho que isso é muito importante para a gente relembrar nesse começo de ano, Dom Gregório. Amanhã começa um novo ano. O que o senhor vai dizer para essas pessoas que estão nos vendo aqui agora? Para terminar, porque daqui a pouco vai estourar o tempo. Tá ótimo, olha, fé, tenha fé. Quem tem fé é capaz de superar todas as dificuldades. Esperança, não é? Fundamental. E principalmente que a gente tenha uma alegria tão grande, uma coragem tão grande de transformação, que a gente seja agente desse tempo novo, porque Deus nos deu a possibilidade, pelo livre-arbítrio, de construir o novo. Então, que nós sejamos construtores desse novo, um novo tempo, um novo ano, uma nova esperança. Temos que caminhar assim, e vamos concretizar os nossos sonhos, ou seja, não apenas imaginar, mas não apenas programar, mas buscar realizar junto com todos, não sozinhos, mas com os outros. Nós somos uma nação, né? Nós somos um só coração e temos que ter também uma só alma em busca do bem que desejamos para nós e para todos. Dom Gregório, nós estamos terminando o nosso tempo e eu queria pedir ao senhor, encarecidamente, que deixasse uma bênção para nós todos que estamos tendo o prazer de lhe ver e lhe ouvir nesse momento de início do ano. Como é que será esse ano? Dê uma bênção para nós. Perfeito, Ana Maria, uma graça muito grande, né? Hoje, dia 31 de dezembro, amanhã, início do ano, eu quero graças e bênçãos sobre todos, pedindo ao Senhor, não é, que na sua misericórdia realmente nos conceda aquilo que for de melhor para nós todos e que a gente saiba entender, não é, o que é de melhor para nós e naturalmente, para a coletividade. Então, se me permitem, respeitando a todos que nos assistem, né, mesmo aqueles que não são católicos, mas professam alguma fé, então, gostaria de me unir ao coração de todos vocês através dessa prece que desejo que ilumine, não é, junto com as preces de todos vocês, o ano que nós veremos iniciado a partir de amanhã. Deus de amor e de misericórdia, eu vos peço a vossa bênção e a vossa graça sobre todos nós e sobre aqueles que amamos. Livrai-nos, Senhor, dos inimigos espirituais e corporais. Dai-nos saúde do corpo e da alma. Fazei que sejamos esperançosos para iniciar o ano que se inicia amanhã e para que nós possamos ser profundamente felizes nos 365 dias que nos são dados para que nós possamos construir, né, na vossa vontade, a terra, esse lugar maravilhoso que nos destes para ser transformado. Vos pedimos também, Senhor, que graças abundantes venham sobre aqueles que estão entristecidos, que estão nas ruas, que estão debaixo das pontes, daqueles que necessitam de nossas ajudas. Vos pedimos, Senhor, por aqueles que conduzem a nossa nação nos mais diferentes ramos,
Pedimos por todos aqueles que exercem algum tipo de profissão, que coloca a sua vida à disposição dos irmãos, e vos pedimos, Senhor, graças abundantes sobre as crianças, sobre os jovens, sobre os adultos, sobre os idosos, enfim, sobre todos nós que queremos olhar para o céu e aprender de tudo para transformar a terra. Assim, pedimos graças abundantes sobre este ano que está se iniciando de 2022, e que só de graças e bênçãos seja a vida de cada um de nós. Isso tudo vos pedimos a vós, que sois Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Muito obrigada, Dom Gregório. Feliz 2022 para o senhor também. Feliz 2022 também para você, Ana Maria, para a Monique, que nos ajudou aí, né, nos trabalhos técnicos, e para toda essa equipe maravilhosa que faz o Ana Maria Rates em Família. Deus abençoe e até amanhã, o ano que vem, se Deus quiser. Obrigada. Dom Tchau, Gregório, tchau. muito obrigada, tá? Eu Mais uma agradeço, vez. irmã. Tchau, tchau. Bom ano para o senhor, bom ano. Igualmente, irmã. Para terminar o programa, eu gostaria de ler para vocês algumas anotações interessantes sobre a população da Terra. A população atual da Terra gira em torno de 7,8 bilhões de habitantes. Isso em dezembro de 2020. Desse total, 100%, 11% estão na Europa, 5% estão na América do Norte, 9% estão na América do Sul, 15% estão na África, 60% vivem na Ásia. Interessante, né? A maioria vive na Ásia, a gente nem realiza isso. 49% vivem no campo, 51% vivem nas cidades. Isso a gente já sabia, mais ou menos, né? 12% falam chinês, quer dizer, mandarim. 5% falam espanhol. 5% falam inglês. 3% falam árabe. 3% falam hindi. 3% falam bengali. 3% falam português. 2% falam russo. 2% falam japonês. 62% falam sua própria língua nativa. 77% possuem casa própria ou locada. 23% não têm onde morar. Olha, gente, 23%. Quando a gente fala da população em situação de rua, olha uma das causas, 23% não tem onde morar. 21% consomem mais calorias do que o necessário. 63% podem comer carne e 3 refeições completas, só 63%. 15% estão desnutridos, comeram a última refeição, mas não passaram para a próxima. Que absurdo a fome no mundo ainda, né? O custo de vida diário é de 48%, é inferior a $2. Quer dizer, o custo de vida diário de 48% é inferior a $2. O que são $2 para custo de vida? 87% tem água potável limpa, 13% carecem de água potável e ou têm acesso apenas a uma fonte de água contaminada. 75% têm telefones celulares, 25% não têm. Como é que ficou o ensino? E nós falamos aí com o Dom Gregório há pouco,
para esses 25%, eu ensino híbrido à distância, se não tem nem celular, não tem computador, muito menos, não tem internet. 30% tem acesso à internet. 70% não tem condições de se conectar à internet. Olha que situação nós vivemos nesses 2 anos. 7% receberam educação universitária. 93% não cursaram nenhuma faculdade. 83% sabem ler. 17% são analfabetos. 33% são cristãos. 22% são muçulmanos. 14% são hindus. 7% são budistas. 12% são de outras religiões. 12% são ateus, sem crenças religiosas. 26% vivem menos de 14 anos. 66% morreram entre as idades de 15 e 64 anos. 8% têm mais de 65 anos. Então, se você tem sua casa própria ou locada, se faz 3 a 6 refeições completas diárias, se bebe água limpa, se tem telefone celular e pode navegar na internet, e fez ou faz faculdade, você está num pequeno grupo dos privilegiados. Você é da categoria elite global, de menos de 7% da população mundial. Olha só que mundo desigual. Nas condições atuais, cada 100 pessoas do planeta, apenas 8 podem viver ou ultrapassar os 65 anos. Se você tem mais de 65 anos, seja feliz e grato. Aprecie a vida, aprecie o momento, você é um privilegiado. Se você não deixou este mundo antes dos 64 anos, como as 92% de pessoas que partiram antes de você, você já é abençoado entre a humanidade. Então, gente, cuide bem da sua saúde, porque ninguém se importa mais com ela do que você. Aprecie cada momento restante. Não reclame, viva e ajude o próximo a viver. Até mais, até o próximo programa. Salve nosso cavaquinho. O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar nos corações. Do mal será queimada a semente. O amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar nos corações. Do mal será queimada a semente. O amor será eterno novamente. O amor será eterno novamente.
ano novo para todos vocês. Um beijo, Ana Maria Reis.